Os Dez Mandamentos, capítulo 20, do 1 ao 20. Os princípios fundamentais da religião de Israel estão contidos nos Dez Mandamentos, que são transmitidos ao povo por Moisés. Considerados no seu devido contexto, eles são os termos da aliança impostos por Deus a seus preceitos da aliança, visto que os registros das transações do Sinai apresentam características que ocorrem também nas alianças e tratados seculares daquela época. As comparações mais úteis têm sido feitas com os tratados de suzerania do Oriente Médio, que ligavam um estado vassalo a um suzerano senhor, com a promessa de proteção durante o tempo em que as exigências do tratado fossem cumpridas. No Sinai, Deus, como Senhor e Salvador, ditou as suas normas, o povo demonstrou a sua aceitação e uma aliança foi ratificada. 24.7. Que esse decálogo é bem antigo, é sugerido pela ausência de exigências culturais. Às vezes ele é chamado de decálogo ético, para distingui-lo do decálogo ritual de 34:11 e 26, que não se trata simplesmente de um código de leis, mas de um documento constitutivo. É indicado pela forma em que as exigências são expressas e pela ausência de punições a serem aplicadas caso fossem violados mandamentos individuais. Há outras seções legais no Pentateuco, o livro da Aliança, em 20:21, que explicam os mandamentos contidos nos 10 mandamentos. A forma em que os mandamentos são apresentados merece atenção detalhada. As leis do Antigo Oriente Médio geralmente eram divididas em duas categorias principais: leis casuísticas são expressas na maioria das vezes na forma se então, e podem ter cláusulas subordinadas se apensas. 21 do 8 ao 11. Leis apodícticas tratam com absolutos e estão exemplificadas da maneira mais clara nos 10 mandamentos. Estas são apresentadas principalmente na forma de proibições e são dirigidas ao israelita individual. Semelhante o quarto e o quinto mandamentos são expressos em forma de ordens afirmativas. Alguns eruditos têm conjecturado que originariamente esses também eram proibições e então tentaram forçá-los a se amoldar ao padrão geral. O decálogo é repetido com algumas pequenas modificações em Deuteronômio 5, do 6 ao 21. As divergências principais estão no tratamento dos 4 e 5º mandamentos. Parece ser correto afirmar que o comentário acrescentado a estes mandamentos não faz parte da transmissão original. Os mandamentos devem ter sido expressos de forma sucinta para que pudessem ser facilmente inscritos em pequenas tábuas. 3 formas diferentes de contar 10 mandamentos nos versículos 2 a 17 foram propostas. Nesse comentário vamos considerar o versículo 3, o primeiro da série, e os 4 a 6, o segundo. Versículo 2. Nos tratados de suzerania mencionados, os termos eram normalmente prefaciados por um relato dos atos benevolentes realizados pelo suzerano em favor do vassalo. A lembrança dos atos de libertação realizados por Deus
são breves em comparação com outros exemplares, mas servem ao mesmo propósito. Versículo 3, além de mim. Diversas explicações do termo hebraico foram sugeridas em outros contextos. A expressão denota hostilidade e exclusão mútua. O mesmo termo é usado no hebraico no versículo 23 e é traduzido, por exemplo, por ao lado de mim. Versículo 4, ídolo feito de madeira ou pedra. Em 34:17, ídolos de metal também são proibidos. É a produção de imagens para uso na adoração que é proibida. Neste sentido, a adoração israelita era iconoclasta e independentemente das aberrações que tenham desfigurado a história subsequente do povo de Israel, não há evidência que sugira que imagens de Javé tenham sido feitas em nenhuma época dessa história. Nas águas debaixo da terra, talvez reflita a cosmologia hebraica, mas talvez se prefira pensar em fontes e rios subterrâneos. Versículo 5. Deles pode referir-se, ao versículo 4, embora o versículo 3 de fato forneça um antecedente plural. Zeloso é boa tradução, pois ciumento BJ sem conotações negativas até a terceira e quarta geração reflete a extensão máxima, e quarta geração reflete a extensão mais provável de membros de uma mesma família que vivem juntos numa casa. Versículo 6, trato com bondade, anjo com amor. O amor conduz à obediência e tem sua recompensa. Versículo 7, concorda-se de forma unânime que esse mandamento protege o nome de Javé daquele uso ilegítimo que poderia ocorrer no juramento, na blasfêmia e na magia. E, além disso, sempre que Israel de alguma forma abrisse suas portas para o culto a outra divindade, Stam e Andrel. Invocar o nome de Deus não é para a concretização de um pedido maldoso ou fraudulento, era convidar a intervenção furiosa do próprio Deus. Comentário de Levíticos 27:16. Igualmente repreensível era a afirmação de alguns falsos profetas de que estavam proclamando o peso da palavra do Senhor. O simples uso dessa expressão era proibido. Jeremias 23:33-40, versículo 8. Lembra-te, Deuteronômio 5:12, traz guardarás. O chapato babilônio era o nome pelo qual era conhecido o 15º dia do mês, lua cheia. Apesar de sua aparente ligação com o sabate hebraico, o sábado, a terceira de descobrir uma relação entre as duas instituições tem se mostrado infrutíferamente. Tentativa de descobrir uma relação entre as duas instituições tem se mostrado infrutífera. Não há razão para duvidarmos da observância do sábado na época de Moisés ou até antes disso. Oséias 20:10 e 11.
apresentam razões religiosas e humanistas em 2:1 em Deuteronômios 5:14. O aspecto humanitário é destacado para que o seu servo e a sua serva, a tua serva, descansem como tu, e em prosseguimento, a argumentação, a referência, a experiência de escravidão que os próprios israelitas tiveram no Egito substitui o argumento da criação que é usado aqui. Isso está em harmonia com a ênfase humanitária apresentada em Deuteronômios. Isso está em harmonia com a ênfase humanitária apresentada em Deuteronômio. É pouco provável que eu volte. É pouco provável que, de alguma forma, dessas razões para a observância do sábado tenha sido incluída na formulação original do mandamento. Versículo 12. Um princípio de ampla aplicação na família ampliada da sociedade israelita antiga. Tanto a mãe quanto o pai deveriam ser honrados. A responsabilidade conjunta referida aos pais do filho obstinado e rebelde. Deuteronômio 21, do 18 ao 21. O mandamento não foi anulado na dispensação cristã. Efésios 6:1. Versículo 13. Não matarás. O uso do verbo razá no Antigo Testamento não está restrito a um tipo específico de matar. No presente contexto significa algo parecido com assassinar. Não haveria razão para legislar contra homicídio não intelectual, nem a pena de morte por parte do Estado, nem o matar na guerra estavam incluídos nessa interdição. A relação sexual com uma mulher não casada ou noiva com o contrato de casamento não era punida tão severamente quanto o adultério. Observe a diferença entre as penas prescritas em 22:16, Levíticos 20:10, Deuteronômio 22:22, Mateus 5:27-28. Volta diretamente aos primeiros princípios. O versículo 15 trata do roubo em geral. Alguns estudiosos preferem interpretar esse tipo de forma mais restrita ao roubo de pessoas. Mesmo numa comunidade cristã, a prescrição talvez precise ser destacada e repetida. Efésios 4:28, versículo 16. Não responderás contra o teu próximo como testemunha falsa. A evidência falsa não deveria ser colocada diante dos juízes com o objetivo de ganhar a condenação de um réu. Versículo 17. Não cobiçarás, afirma-se com frequência que essa ordem aponta além da motivação para a ação de fato, mas o sentido normal do verbo e o uso em Deuteronômio 5:21 de um símbolo cujo significado não é questionado.
mais no sentido normal do verbo e o uso de Deuteronômio 5:21, de um sinônimo cujo significado não é questionado. Depois, contra este ponto de vista, Riat observa que o mal da cobiça era conhecido e condenado muito tempo antes de Moisés. Na literatura sapiencial egípcia, casa é explicado por aquilo que segue. A tradução de casas por famílias, Hebreus 1:20, famílias aí 1:21, versículo 20. A própria majestade da teoria teria o efeito positivo de desencorajar o povo a violar os mandamentos que lhe foram ordenados. O livro da Aliança, capítulo 20, versículo 21, capítulo 23, versículo 33. Esse é o nome dado com base em 24.7, a coleção de leis agrupadas nos próximos 3 capítulos. As leis são evidentemente antigas, pois as instruções que elas pressupõem são primitivas. Pode-se discernir uma riqueza de pontos de contato com outros códigos de leis do Oriente Médio. Isso é exatamente o que deveríamos esperar, visto que as necessidades e as condições sociais variavam um pouco de país para país e de pouco de seus pais, de pais para pais e de época para época. As leis codificadas pelos persas no final do século VI a.C. revelam a sua dívida para com o Código de Hammurabi babilônico do século XVIII, que em si já era uma reformulação da lei casuística da Mesopotâmia. Em termo Oriente Médio, em todo o Oriente Médio, o rei era o grande legislador, e aqui temos um ponto de contraste e não de comparação. Os israelitas concebiam a lei como emanando diretamente de Deus. Essa convicção trazia consigo uma motivação embutida de obedecer às leis do Estado como sendo a vontade revelada de Deus, e a obediência a essas leis era supervisionada pessoalmente pelo próprio Deus. Tem como seu tema de ligação a adoração a Deus. Versículos 22 ao 23. Deus lhes falou. Deus lhes falou do céu e proclamou a sua singularidade, por isso nenhuma imagem idólatra é digna de ficar na presença dele. Versículo 24. O altar de terra de tijolos secados ao sol ou da terra batida, exemplos de tijolos secados ao sol, foram encontrados nos sítios arqueológicos de santuários cananeus. Esse é um tipo de altar muito antigo, contraste com 27 do 1 ao 8, os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão. Os tipos mais antigos de ofertas, ambos estão representados nos textos ugaríticos, onde quer que ainda não havia santuário central. Versículo 25. Somente pedras não lavradas podiam ser usadas na construção de altares. A mão humana ou alguma ferramenta acarretariam profanação. Até mesmo o altar dos holocaustos associados ao tabernáculo era objeto de um ritual
de propiciação, os altares cananeus às vezes tinham degraus. Os degraus são proibidos porque a ordem é dirigida ao israelita comum que iria sacrificar com sua roupa normal. Comentários de 28:42. Leis dos escravos hebreus. Agora é o capítulo 21. Então eu vou gravar outro vídeo depois com isso.